A gente sabe que existe uma questão nos ambientes de trabalho, principalmente do Brasil, com pessoas que ficam muito quietas. Ambiente de trabalho, ambientes de amizade. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no vídeo da Rafaela, eu vou tecendo comentários e a gente vai conversando. O castigo de ser uma pessoa quieta é as pessoas imaginarem coisas que você jamais faria, jamais seria. E também elas se botam num papel de protagonismo que eu fico assim chocada. Eu sou uma pessoa relativamente quieta. Eu sou explosiva, mas eu sou quieta. Eu entro, fico quieta, dou uma risadinha e saio. Muita gente se incomoda com isso, porque elas pensam que eu tô tramando algo contra ela. E a minha afeição também não ajuda, né? Olha a minha cara. No Brasil, se lida muito mal com intimidade e espaço pessoal. O estabelecimento de limites é muitas vezes visto como uma forma de ofensa pessoal, desconsideração, arrogância e por aí vai. A vida parece que precisa ser sempre um livro aberto, e claro que isso não é literal, não é que a vida precisa ser um livro aberto, mas que a performance social precisa ter uma dimensão de exposição da intimidade, mesmo que não seja verdadeira, mesmo que seja inventada. O grande ponto é a abertura da intimidade. Essa abertura da intimidade cria situações que eu vou chamar aqui de situações de novela. É a intriga, a identificação de si com os outros, com base naquilo que se imagina que o outro seja, não exatamente aquilo que o outro fala. É a construção de histórias que são extremamente pessoais e que não necessariamente envolvem uma boa convivência, mas envolvem um tipo específico de convivência em que parte daquilo que você não precisa expor será exposto obrigatoriamente. Que você não precisaria expor será exposto obrigatoriamente. O que faz com que a divisão entre intimidade e a vida pública se confunda de tal maneira que é necessário ter uma vida íntima que possa ser externalizada. O aspecto de novela disso tudo é a dinâmica que existe entre protagonistas, coadjuvantes e antagonistas. Numa dinâmica de exposição de intimidade, não existe neutralidade, não existe indiferença. Indiferença essa que é percebida inclusive como uma ofensa também. Não existe cordialidade pura, existem relações de amizade ou inimizade, amigo e inimigo. Ou você é coadjuvante, meu coadjuvante, ou você é meu antagonista, porque afinal de contas eu sou sempre o protagonista. Eu acho muito chapa branca a maneira como se fala sobre esse tipo de assédio quando se diz que a pessoa quieta é misteriosa, que isso causa uma curiosidade, etc. Eu acredito que sociologicamente o quieto num grupo de pessoas que expõe exageradamente a intimidade é simplesmente o anormal. Qualquer forma de caracterizá-lo vai funcionar. Como ele é o inadaptado, o anormal é um alvo fácil numa dinâmica em que a ética só vale para os adaptados, só vale para os normais, só vale para quem tá dentro. O inverso também é verdadeiro, mas aqui a gente tá falando de uma pessoa, parece ser introvertida do vídeo, num lugar de pessoas que não operacionalizam os conceitos de intimidade e espaço pessoal. A passividade típica das dinâmicas interacionais na nossa cultura, falando grosso modo, né, faz com que o outro tenha que ser o causador da desagregação e não o próprio sujeito que decide desagregar. Ou seja, é mais difícil e fora da norma se impor a partir da desagregação, mas a desagregação ela ainda vai existir, né? Mas é mais difícil se impor a partir dela. Eu não quero você aqui, é difícil fazer isso, é fora da norma fazer isso. Então a regra que vai dar base para a possibilidade da desagregação envolve uma presença da maldade no outro, que, por ter uma alma ruim, merece uma violência psicológica, por exemplo, ou uma violência física, se for o caso. O constrangimento como regra ou como exclusão também, né? Esse outro merece porque há uma essência malvada dentro dele. Não sou eu que te excluo, é você que merece ser excluída por ser malvada, por ter uma essência do mal que é manifestada na sua quietude. É claro que isso também é ensinado, isso não é um fenômeno individual, né? Isso é um fenômeno social também. O conhecimento e reconhecimento do sentido da postura dos outros, das pessoas e da sua própria é um fato social. Se aprende a reconhecer a maldade naquele que decide não participar do compartilhamento da intimidade. É nesse ponto que se vê a necessidade de uma ética da diferença. Afinal, essas mesmas pessoas que não toleram quem decide ficar na sua são aquelas que também não serão toleradas em outros momentos
e ainda vão se colocar como vítimas da maldade dos outros, sendo que estarão sendo vítimas, na real, de uma ética de convivência baseada na extrema normatividade, que eu acho que é o grande problema. A minha cara não ajuda. E assim, eu acho incrível como as pessoas se botam num protagonismo como se eu fosse afetar a vida delas, como se eu fosse fofocar delas, como se eu fosse fazer alguma coisa contra elas. Sendo que, na verdade, eu só tô pensando, meu Deus, como é que eu faço pra viajar? Como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro? Entendeu? Eu tô pensando em mim, gente. Eu não tô pensando nos outros, não. E esse que é o problema, né? Porque você precisa pensar em você a partir dos outros. Eu não tô falando de dar muita opinião, né, para que os outros falam, coisas desse tipo. Eu tô falando de um movimento da subjetividade em que a expressão de si, de uma individualidade autêntica, que poderá ser reconhecida como tal, passa pela constante interação com a figura do outro, passa pela constante presença de si no interior de uma novela, de uma trama em que os outros estão protagonizando, participando, estão sendo coadjuvantes e por aí vai, né? Passa pela tentativa de ser protagonista numa novela de microrrelações, numa trama de microrrelações que se estabelecem no interior do espaço social em que se está. E é óbvio, isso não é universal e tudo mais, né? Mas é uma dinâmica muito comum no Brasil. Aí eu acho incrível como as pessoas ficam. Ah, nossa, ela deve estar tramando alguma coisa. Nossa, ela deve ser falsa. Nossa, ela é tão arrogante que ela passa reto e não fala com ninguém. Olha, eu sou educada. Eu dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se eu não tenho nada mais pra falar, eu não vou falar. Acabou, gente. Essas rotulações não são só nomes, né? Mas são imputações de personalidade, de atitude, são imputações que funcionam como uma maneira de fazer com que você entre na trama da novela, querendo ou não, que está se desenvolvendo no microespaço em que você se localiza. Afinal, se te imputam arrogância, caberia a você se defender provando que não é arrogante, provando que não é falsa, se te imputam falsidade, provando que não é qualquer coisa negativa que seja rotulado, colocado ali, né? E aqui entra algo que eu acho importante dizer, né? O papo de não ligar para a opinião dos outros funciona quando você tá na escola, funciona quando você é criança. Na vida adulta, esse tipo de opinião no espaço de trabalho pode te levar à demissão. Gente adulta, em muitos aspectos, dependem da sua reputação. Num lugar em que as pessoas se sentem confortáveis para expor esse tipo de rotulação, provavelmente esse tipo de rotulação é tolerada em vez de ser mal vista. E eu não pretendo utilizar uma abordagem psicológica aqui, né, dizer que é inveja, questões psicológicas, eu não sei, não é minha área, mas eu acho que esse tipo de situação pode ser limitada, não pode ser limitada a um debate sobre ego, sabe, que diminui nesse nível. Eu acho que não dá, eu acho que as coisas precisam ser em conjunto e aqui eu vou tentar olhar numa perspectiva interacional muito mais sociológica, debates que individualizam questões que são eminentemente sociais, interacionais, eu acho que não servem muito bem para o que eu tô querendo falar aqui. Há implicações concretas na má reputação, né? O ambiente insustentável de trabalho, a perda do emprego, a perda de clientes, se você for um prestador de serviços ou um autônomo, a perda de laços sociais familiares, de conexões, de contatos, etc. A má reputação construída a partir desse tipo de rotulação, no fundo, é parte do processo de exclusão do anormal, de exclusão do inadaptado, daquele que não se superidentifica com o sujeito com S maiúsculo do grupo, esse grande sujeito interpelador do grupo. Seria essa grande identidade do grupo, com esse grande referencial para a identificação que são as próprias regras de convivência estabelecidas no local. Para além de uma fofoca boba, uma imputação de personalidade e de essência ao outro. No exemplo do vídeo que eu estou usando de mote, é como construir uma essência malvada na pessoa quieta, percebe? Não é uma especulação sobre o outro, na medida em que toda especulação, no nível discursivo, é uma produção de sentido, né? Ou seja, não é só uma especulação sobre o que se passa com o outro, mas é a produção do significado sobre o outro, a partir dessa especulação. Afinal de contas, uma especulação poderia acontecer de inúmeras formas, mas acontece especificamente a partir da imputação da maldade, de uma malícia que estaria escondida, que estaria escondida por trás da quietude, de um complô
que estaria por trás da pessoa que é contida, que não é espalhafatosa e etc. Toda uma trama novelesca que se constrói para que o inadaptado possa ser inserido na posição de anormal e assim, para que ele possa ser, o inadaptado possa ser violentado ou excluído por ser inadaptado, por ser anormal. Ei, rapidinho, deixa o seu like no vídeo, compartilhe ele nos seus grupos de Zap e seja membro do Colunas Tortas. O membro do Colunas Tortas, ele tem acesso a vídeos exclusivos no canal, além de ter acesso ao grupo de Zap para membros, e você vai ter à disposição uma série de vídeos com uma carga teórica um pouco maior, uma série de vídeos um pouco mais focados nesses assuntos que eu falo no dia a dia, trazendo referências de livros. E acima de tudo, também, além de ser membro, se inscreva no Colunas Tortas. A maior parte das pessoas que assistem os vídeos do Colunas Tortas não são inscritas. A sua inscrição e você se tornar membro financia mais vídeos como esse da sessão Falando Livre, em que eu falo um pouco mais livremente, sem necessariamente ficar citando referências sobre diferentes assuntos, tudo bem? Vamos voltar pro vídeo? Eu vou mostrar agora um vídeo rápido da Clara França que pode exemplificar tudo isso que a gente está conversando. Por que uma pessoa introvertida incomoda tanta gente? Por causa da minha personalidade introvertida que eu tive que iniciar a terapia, porque eu fui diversas vezes desrespeitada. Eu sou professora de educação infantil e lembro da minha primeira vez que eu dei aula. Eu estava muito insegura, eu tinha muito medo, mas assim, eu lidava muito bem com as crianças. Eu só não conseguia lidar muito bem com os pais. Em determinado momento assim do ano, eu precisei de uma auxiliar de turma. Daí essa auxiliar entrou e, nossa, foi perfeito. Sabe, eu me dei muito bem com ela. Só que ela tinha uma personalidade diferente da minha. Ela era mais expansiva, comunicativa, brincava com todo mundo e eu nunca tive problema com isso, até porque a minha relação com ela era muito boa. Comecei a me apaixonar por ser professora e me dava muito bem ali com os meus alunos, com a auxiliar. Enfim, eu só não conseguia me comunicar muito bem com os pais dos meus alunos. Eu não gostava e deixava essa função para que a auxiliar pudesse fazer. Então, algo normal, afinal de contas, um trabalho precisa ser executado e nada mais natural que a divisão do trabalho esteja acontecendo, né? Então ela levava, sempre que chegava no final do dia, levava as crianças até os pais delas. Eu não via mal nenhum nisso, até porque simplesmente eu não tinha o que conversar com os pais todos os dias. Mas eu admito que eu tinha um contato bem mínimo com eles porque eu me sentia muito intimidada com alguns, sabe? Então eu preferia deixar pra lá, eu preferia evitar essa parte. Só que durante o ano foram aparecendo várias red flags, né, mostrando pra mim alguns sinais que não estavam certos. A auxiliar que estava comigo, né, eu percebia que ela tirava muitas fotos com os alunos e ela postava nos stories marcando os pais, ou seja, ela tinha já os pais nas redes sociais. Eu percebia também muita coisa de tirar foto e mandar pro WhatsApp, muitas coisas assim. E isso foi acontecendo ao longo do ano, fui observando algumas coisas, mas ignorando, enfim, até chegar o final do ano. Lembrando que essa história já tem um tempinho atrás, tá? Então, praticamente estava no final do ano, as férias estavam chegando e eu simplesmente querendo já me livrar para poder entrar de férias, né? Até que fui chamada na coordenação. Quando eu fui chamada na coordenação, elas notificaram que uma mãe representando um grupo de mães, né, tinham dito que não haviam gostado de mim como professora, porque parecia que eu era sem carisma. E que a pessoa que estava comigo, a auxiliar da turma, parecia ser mais professora do que eu. Foram ditas outras coisas, mas obviamente de forma negativa para mim e enaltecendo a minha colega de trabalho ali na sala. E aqui a gente precisa falar sobre interacionismo simbólico. O papel social só é reconhecido se puder ser visto. A adequação ao papel só é vista se for reconhecida. É por isso que não basta o vendedor vender, ele precisa também ser gente fina. Não basta o profissional executar suas funções para ser visto. Enquanto bom profissional, ele precisa que determinadas funções sejam feitas aos olhos dos outros ou que os resultados sejam exibidos publicamente. Eu gosto da diferença entre médico e enfermeiro na relação com o paciente, que facilita muito para entender. Enquanto o médico é aquele que aparece utilizando técnicas e tecnologias de ponta, que passa remédios, que diz se está curado ou se está doente, o enfermeiro é aquele que parece ser um mero auxiliar, que puxa a conversa, que observa
e no máximo aplica uma medicação determinada pelo médico. Não é visível aos olhos dos pacientes as diferentes técnicas de observação que o enfermeiro aplica enquanto tem uma conversa casual com o paciente. Isso fica por trás dos panos. Tudo se passa como se o trabalho do enfermeiro fosse fácil e não especializado. É um osso do ofício na relação com o paciente. E aqui, nesse depoimento da Clara, a gente vê algo parecido. Seu exercício da função não é suficiente, pois, para os pais, a professora só é de fato professora eficiente quando demonstra que é. Perceba, criaram um grupo para demonstrar a insatisfação com a professora, ou seja, aqui é um exemplo concreto de como falaram mal de você pode ter sim consequências diretas na sua vida. Na medida em que a professora não conseguiu performar o papel de professora de maneira adequada, como se esperava, ela se tornou a má professora, a má profissional. Eu me senti completamente arrasada porque eu sabia que eu estava cumprindo com o meu papel e a única coisa que eu deixei de fazer foi de ter esse contato de proximidade com os pais. E foi praticamente aí que teve o meu declínio, né, digamos assim. Porque foi muito engraçado que foi na coordenação e as profissionais ali não tinham nada para dizer sobre o pedagógico, sobre a parte que eu executo como professora. Mas eu percebi o quanto eu fui diminuída, porque eu não tive um contato próximo com os pais. Era como se todo o trabalho que eu tive durante todo o ano, ele simplesmente virou pó, virou nada. Porque simplesmente eu não tive proximidade com os pais. E essa é a maneira como a tensão que eu falei anteriormente sobre o exercício do papel e a necessidade do reconhecimento pelos outros se expressa subjetivamente. Ela sente que o seu trabalho virou pó. E talvez a maneira mais rigorosa de falar sobre isso é dizer que nem mesmo virou pó, porque na avaliação dos pais, este trabalho nem mesmo existiu. Evidentemente, cabe à escola entender o que fazer e aí sim o trabalho pode ter virado pó caso a profissional não receba apoio e reconhecimento dos empregadores. Mas se é uma escola particular, os pais são clientes. E você sabe, né? Cliente tem sempre razão, com muitas aspas aqui. Ou seja, essa avaliação terá consequências concretas que iremos ouvir ainda. Daí a pessoa que tinha essa proximidade de conversar, tirar foto, aquela coisa toda, né? Foi engrandecida, foi vista até como professora por fazer essas coisas de agradar os pais. E eu que estava ali sendo professora, eu fui totalmente diminuída, excluída e injustiçada. Sei lá, me senti péssima. E é claro que a situação ela foi resolvida. Depois eu fui entendendo as coisas, eu percebi que, de fato, eu precisava ter uma comunicação com os pais, mas depois eu, parando para pensar, eu vi que como as pessoas nos invalidam, né, simplesmente porque você não as agradam. Tipo assim, essa pessoa, ela não fala comigo, ela não puxa meu saco, então ela não é uma pessoa legal, não é uma profissional legal. Enfim, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Ela precisou se adaptar a um requisito completamente inútil do ponto de vista do trabalho, mas que, numa dinâmica em que o aspecto relacional vale mais do que o produto do trabalho, se torna essencial. A maioria venceu e impôs a norma, caso contrário, eu acredito que até mesmo uma demissão poderia acontecer, né? Se ela não se adaptasse, se ela não achasse que precisava fazer isso. O que é completamente injusto, mas é real. Tudo bem, minha gente? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap, deixa seu like, se inscreva no canal e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso aos vídeos exclusivos do canal e ao grupo de Zap do Colunas Tortas, tá certo?